Bom, pessoal, então vamos retomar agora, nós vamos tentar buscar alguns processos que não foram apreciados por falta de tempo na sessão que estava programada, efetivamente. Então, a gente vai começar por uns processos do primeiro dia, pela manhã, do dia 15, dos 6 às 9 horas. Vamos fazer 3 do mesmo contribuinte, doutor Lucas é o relator, são os itens 8, 9 e 10 da pauta, LFG, Business, Edições e Participações. O 8 é o paradigma, 9, efetivamente, é um repetitivo do 8, que está na minha relatoria, e o 10 é novamente um outro processo. Então, é do 8 ao 10, doutor Lucas. Aí pode seguir aí como o senhor preferir, se quiser fazer o 10 antes, fique à vontade aí, sabendo que o 9 é só a repetição do 8, efetivamente, quanto ao resultado. Presidente, de fato são idênticos, tá? O 8 e o 10. Muda o período de apuração, mas até o direcionamento que eu estou dando é idêntico. Então, acho que pode ser julgado em bloco. Trata-se de DECOMP, por intermédio da qual o contribuinte compensou a estimativa de CSLL referente ao junho de 2010. Eu estou no 8. Com suposto crédito de pagamento indevido ao maior de estimativa de RPJ referente a dezembro de 2008. DECOMP não foi homologada, despacho decisório não homologou a compensação declarada, haja vista que o valor recolhido foi integralmente alocado a débito do mesmo tributo e período de apuração confessado pelo contribuinte, sendo o crédito inexistente. Cientificado, o contribuinte apresentou uma manifestação de conformidade, argumentando em síntese que apurou e recolheu indevidamente o montante de 228 mil a título de RPJ referente a dezembro de 2008 e informou tal estimativa na DCTF. Após, verificou erro na apuração da base de cálculo, ensejando a redução da estimativa para 198 mil, conforme da IPJ. O equívoco foi de demonstrar na DCTF débito indevido de IRPJ, o que ocasionou a rejeição da compensação. A tratada questão, a DRJ julgou improcedente o pleito por entender, em suma, que o contribuinte apresentou 10 DCTFs relativos ao segundo semestre de 2008, sendo um original e 9 retificadoras, todas anteriores à data de ciência do despacho decisório. Na última DCTF retificadora, o contribuinte confessou débito de 228 mil, vinculando a este o DAF objeto da DECOMP, o qual foi integralmente utilizado na sua quitação. Esta foi a motivação da decisão proferida. O contribuinte argumenta que verificou o erro da base de cálculo do tributo, sendo a apuração correta indicada na DIPJ, que determinou um IRPJ estimado de 198 mil. Não obstante o contribuinte não ter retificado a informação prestada na nona DCTF retificadora, ativa quando o despacho decisório, esse pleito contribuinte, né? Informações do contribuinte, autoriza o parágrafo 3º do artigo 9 da IN RFB 1599, autoriza a retificação de ofício da DCTF atendidas às seguintes condições: prova inequívoca do erro de fato no preenchimento da declaração e que essa retificação ocorra enquanto não extinto o direito da fazenda pública constituir o crédito tributário. Cabe destacar que a comprovação do erro do preenchimento da nona DCTF é ônus do contribuinte. E continua a DRJ que na espécie, como vista, a única prova carreada aos autos para comprovar o erro do preenchimento da nona DCTF retificadora foi cópia da DIPJ. Para provar que a nona DCTF retificadora foi preenchida com erro e, por conseguinte, que a apuração contida na DIPJ representa a realidade fiscal do contribuinte, é necessário que ele traga aos autos provas documentais, tais como livros contábeis e fiscais na parte de interesse e documentos fiscais conforme o caso, de forma a permitir ao julgador administrativo verificar se o que foi declarado na DIPJ corresponde ao registrado na escrituração. Tal medida não teria sido adotada. A improcedência se deu, portanto, por ausência de prova apresentada pelo contribuinte capaz de confirmar a ocorrência do erro de fato, especificando a decisão recorrida que deveriam ser apresentados livros contábeis e fiscais. Em resignado, o contribuinte apresenta sucinto recurso voluntário, repisando os argumentos apresentados na manifestação de conformidade, colacionando documentação que entende lhe confirmar a existência do crédito, folhas 264 e seguintes. Por fim, requer a retificação do acórdão recorrido para que seja reconhecido seu direito creditório, homologando-se a DECOMP transmitida. Passando ao voto, eu conheço do recurso voluntário, e a controvérsia resta delimitada a respeito da existência dos elementos de liquidez e certeza do crédito pleiteado. Quando da análise por parte da DRJ, não havia sido colacionado aos autos conjunto probatório suficiente para assegurar a existência do direito creditório pretendido pelo recorrente, e por essa razão o colegiado de primeira instância julgou improcedente o pleito. Em sede de recursão, entretanto, conforme relatado, o recorrente apresentou documentação de folhas tais, dentre elas o registro de apuração do lucro real, que entende lhe assegurar, entre o registro de apuração, o direito creditório pleiteado. Nesse contexto, eu recebo a documentação acostada em sede recursal para que, em busca da efetividade do princípio da verdade material, seja analisada pela autoridade fiscal a fim de confirmar a existência do direito creditório. Por isso, depois voto por converter o julgamento em diligência para que a DRF de origem tome conhecimento da documentação de folhas tais, devendo confrontá-la com a análise do direito creditório pleiteado.
na DECOMP em apreço, bem como com a DCTF retificadora. Ao final, o relatório conclusivo e tudo mais. E eu trago aqui um se vencido, né, se o colegiado entender que a documentação não seria suficiente. Mas os dois casos são idênticos. Eu trago a mesma, muda CSLL, lá também é CSLL, os dois, ou é um RRPJ e outro é CSLL. Ele trouxe só ele trouxe que o Lalu foi, porque eu tô sem processo. Ele trouxe, o nome não está livro de apuração, não, mas é registro de apuração do lucro real. O presidente está sem áudio. Tá sem áudio. Só disse que eu estava abrindo aqui para ver. No 378, né? Isso. Os elementos. Que por acaso o meu hoje está funcionando bem. Eu acho que ele escolhe uma pessoa cada dia para funcionar o dia inteiro. Junto a essas planilhas, não sei se você já chegou, tem algumas planilhas aí de movimentação financeira. Uhum. Ele traz uma planilha colorida, então, Giovana, primeiro com saldo de contas contábeis. Isso ele traz todas as contas de ativo, passivo e resultado numa planilha para dezembro de 2008. Depois, vamos ver. O segundo é uma planilha onde tem a demonstração do lucro real. São planilhas, não é livro contábil autenticador, mas é uma planilha onde ele mostra como é que chegou no lucro real a partir do lucro líquido no período. Cálculo IBR devido e também a mesma coisa para CSLL. Então, aí o documento 3. Aqui. Aí não, ele traz o valor mesmo. O 3 é o valor mesmo. Que deve estar batendo com essa planilha anterior, provavelmente, se eu não chequei. Então, eu tenho uma planilha com o saldo das contas contábeis, uma planilha com a apuração do lucro real e um valor com uma termo de abertura e tal, mostrando parte A e parte B, isso que tem no recurso voluntário. É isso, doutor Lucas? Exato. Isso. Eu acho que acho que só uma coisa que eu fiquei na dúvida aqui. O que é esse 378-396 aqui? Não sei se é desse processo, talvez tenha saído errado aqui. Acho que esse é 262, 278, talvez você tenha perto do outro. Tá vendo aqui? O final 2013-94 é 378. Ah, isso. Tem que trocar no 2013-03. Tá bom. Tá? É porque eu vi 378 e eu vi que nesse aqui não tinha, fiquei na dúvida. Mas aí tá bom, já entendi o que aconteceu. E é a mesma evidência, né? Mesma planilha, mesma coisa. É porque o que ele trouxe no primeiro tem o CSLL também, entendeu? Então, mas, doutor Giovanni, não sei se sanou, é isso que tem de anexo aí os documentos. Pessoal, então... Eu estou pronto para votar. Tá bom. Então, o doutor Lucas volta com tem diligência para análise desses documentos, ver se realmente há o direito creditório com base nisso, doutora Giovanni. Eu acompanho o relator. Doutor Dornelas. Também acompanho o relator. Doutor Lisandro. Presidente, eu costumo votar contra quando a DCTF não está retificada conforme o crédito. Só que nesse caso não se pode falar que o contribuinte ficou inerte, já que ele fez 9 tentativas, né? E a unidade, a DRJ suplantou essa óbice e deixou bem claro que o que faltou foi a comprovação. Como agora há um início de prova, eu voto por
com o relator. Doutor Rafael, eu vou fazer o relator do doutor Rafael, então. Com o relator, presidente. Doutor Marcelo. Também, presidente. Doutor Mauritânia. Acompanho, presidente. Eu também acompanho. Então, pessoal, o resultado do 8 aplicado aos itens 8, 9 e 10 é idêntico, converter o julgamento de diligência por unanimidade de votos nos termos do relator, do voto do relator. Então, pessoal, agora nós vamos enfrentar um lote aí da Cast Informática, todos de relatoria do Dr. Dornelas, só para vocês terem uma ideia, itens 4, 5, 6, 7 e o 31. Eu acho que questão de pauta temática no outro lugar. Então, são 5 de Cast Informática, Dr. Dornelas, aí pode conduzir como achar melhor, mas a princípio seria o item 4, o primeiro pendente aí. Então, sabe o que eu estou preocupada um pouco? A questão do horário, porque daqui a pouco a Fabiana vai sair, o Dornelas parece que não tem certeza se esses processos são semelhantes. Se a gente, de repente, fizesse o 11, que é do Dornelas também, e aí, de repente, conclui, qualquer coisa a gente vê se continua. Pode ser também. Tem o 11 e tem... Não, eu posso fazer. Só vocês saberem, o que tem de eu prefiro fazer, eu faço 4 mesmo, presidente. Tá bom, então tá bom. Eu faço 4 mesmo. Tá, e a outra pendência que a gente tem é lá embaixo, sem ser da Cast, acho que é o 39. Assim, me parece que a gente conseguiu tirar o atraso, né? Se pudesse fazer esse 4 no 5, eu acho que são em bloco, E amanhã a gente concluir, mas fica à vontade e... eu acho melhor a gente fazer todos da Cast de uma vez, entendeu? Se desse tempo, era melhor, mas vamos tentar. Vamos para dar tempo enquanto a Fabiana está indo. Aí qualquer coisa a gente interrompe, continua a gravar, depois a gente vê. Mas então, pode seguir, tem 4 da pauta, Cast participações. Até porque não são iguais. Informática, desculpa, Isso, até porque não são iguais, não adianta fazer em bloco, a não ser 1 ou 2. Entendi. Vamos lá. Então, primeiro é o 4. 2879, não é isso? É isso mesmo. Então, é o seguinte. Contra o contribuinte, identificado no preâmbulo, foram lavrados a auto-infração as folhas 2 a 37, formalizando o lançamento de crédito tributário a base discriminado, atingindo o período 1/2/2004 a 31/12/2007, de 516 mil. Então, é COFINS, PIS e contribuição social. Consoante termo de verificação fiscal, parte integrante do auto-infração, o procedimento fiscal realizado na empresa objetivou verificar diferenças entre valores declarados na DIF e os declarados em DCTF, relativos ao... Aí foi só um TVF único, então esse processo é o PIS, COFINS e contribuição social, e o outro é imposto de renda. Mas todos eles retiram da fonte nos anos 2004 e 2007. Então, após algumas prorrogações de prazo, a empresa apresentou comprovante de recolhimento e de retenção na fonte dos impostos e contribuições efetuados por órgãos públicos e outras pessoas jurídicas. Registros contábeis do razão analítico e diário geral, bem como planilhas de levantamento de imposto e contribuições. Tendo em vista a apresentação do comprovante de recolhimento e de compensações efetuadas, a fiscalização lavrou termos intimando a interessada a apresentar respectiva DCTF retificadoras. Ele fez isso, aí, com base nos valores extraídos, razão contábil da empresa, das informações constantes nos demonstrativos apresentados pelo contribuinte e dos valores declarados nas DCTF retificadoras, procedeu-se ao lançamento relativamente a fatos geradores de 2004 e 2007 das diferenças devidas das contribuições retidas na fonte sobre pagamento de pessoas jurídicas a PJ de direito privado, aqui os códigos 59 e 52,
relativas ao PIS, COFINS e contribuição social. Aí nas proporções está aqui 0,65, 3 e 1 por 465, respectivamente, conforme o planilha de débitos das contribuições sociais retidas na fonte. Destaca ainda a autoridade fiscal que os numeradores das situações representam as alíquotas de cada contribuição social. Enfim, certificado, apresentou impugnação, apresentou preliminares, elas foram analisadas pela DRJ, que julgou, vou ao voto agora, que julgou parcialmente procedente a impugnação apresentada. E entrou, aí ingressou com recurso voluntário. Aí vamos ao voto, que eu vou enfrentar uns argumentos dele que eu acho que é suficiente para que a gente, no meu pensar, cancele o lançamento. Inicialmente ele juntou documentos, o contribuinte, juntou vários documentos. Então eu estou aceitando esses documentos juntados conforme voto que eu já li algumas vezes para vocês. Aí chega na preliminar, erro na identificação do sujeito passivo. A recorrente alega em preliminar nulidade do auto de infração por ter sido lavrado para exigência de imposto devido por terceiros, sobretudo beneficiários de rendimento pagos pela recorrente, aduzindo que já decorrido o prazo para a apresentação de declaração pelas pessoas físicas contribuintes do imposto e ano calendário relativamente às pessoas jurídicas beneficiárias do contribuinte dos rendimentos. Sustenta que a legislação federal prescreve o dever de retenção e recolhimento do imposto relativamente aos pagamentos feitos às pessoas físicas e jurídicas, o que, então, foi o pagamento que ela fez, né, terceiro. E que qualquer diferença no recolhimento do imposto dessa natureza deve ser exigida dos contribuintes e não das fontes pagadoras, cita parecer COSIT 1/2002, decisão administrativa e suma CAF 12, em abono ao que sustenta. Pois bem, como relato, com base nos valores extraídos do razão contábil da empresa, nas informações constantes dos demonstrativos apresentados pelo contribuinte e dos valores declarados da CTF, certificadoras, procedeu-se ao lançamento relativamente a fatos geradores ocorridos em 2004 e 2007, das diferenças devidas das contribuições retidas na fonte sobre pagamento de pessoas jurídicas a PJ de direito privado, 59 e 52, relativos ao PIS, COFINS e contribuição social. Logo, trata-se de diferença de retenções que foram efetuadas sobre verbas pagas a terceiros beneficiários dos referidos pagamentos. É certo que cabe à fonte pagadora o recolhimento do tributo devido, mas se não fizer, a omissão da fonte pagadora não exclui a responsabilidade do contribuinte pelo pagamento do imposto, ficando mesmo obrigado a declarar o valor recebido na declaração de ajuste anual. Portanto, constatada a não retenção de imposto após a data fixada para a entrega da referida declaração de ajuste, conforme a regra geral, a exação poderia ser exigida do beneficiário, na hipótese dele não submeter os rendimentos da tributação, mas nunca da fonte pagadora. Penso que nessas condições, exigir tais diferenças da fonte pagadora e não do beneficiário, desvirtua o cerne do fato gerador do tributo do imposto de renda para desobrigar o beneficiário que de fato obteve renda ou provento, artigo 143 CTN. Ora, não se deve excluir a responsabilidade do contribuinte que ofere a renda ou provento, que possui relação direta e pessoal com a situação que configura o fator do tributo e, portanto, guarda a relação natural com o fato da tributação. Assim, eventual falta do cumprimento do dever de recolher na fonte, ainda que imposto e multa eventualmente aplicada ao retentor omisso, não exclui a obrigação do beneficiário que oferiu a renda de oferecer a tributação, tanto na hipótese de ocorrer ou não desconto na fonte. Aí eu trouxe entendimento do STJ que diz, o STJ vem entendendo que cabe à fonte pagadora
o recolhimento do tributo devido, porém a omissão da fonte pagadora não exclui a responsabilidade do contribuinte pelo pagamento do imposto, o qual fica obrigado a declarar o valor recebido em sua declaração de ajuste anual. Constatada a não retenção do imposto após a data fixada para a entrega da referida declaração, a exação pode ser exigida do contribuinte, caso ele não tenha submetido o rendimento à tributação. A propósito, sobre esse assunto, capritou a súmula abaixo, que é a súmula 12. Constatada a omissão de rendimento sujeito à incidência do imposto de renda na declaração do ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário à pessoa física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva retenção. Logo, mesmo nas hipóteses em que a fonte pagadora não efetua a retenção ou efetua sem recolher, do imposto de renda sobre a importância paga, acreditada, empregada, remitida, entregue a beneficiário, a responsável deste último pelo pagamento do tributo não é excluída, ficando obrigado a submeter a renda ou provento à tributação, sendo indevido, por esse raciocínio, qualquer diferença do imposto eventualmente não retido. Não retido parte do requisito. Nesse sentido, a causa preliminar para cancelar o auto de infração por erro na identificação do sujeito passivo. E é disposto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário para acolher a preliminar suscitada por erro na identificação do sujeito passivo. É assim que eu voto, presidente. O pessoal está aberto aí para plenário. Eu tenho aqui alguns questionamentos. Seguinte, a gente está tratando do lançamento da CSRF, que seria as contribuições sociais retidas na fonte, que é CSLL, PIS, COFINS, que você recolhe de maneira unificada. Tanto que ele coloca aquela alíquota lá, 4,65%, que ele recolhe no DARF único, que é 3% de um, 0,65% de outro e 1% do outro. Essa retenção aqui, ela é exclusivamente para beneficiário pessoa jurídica, porque pessoa física não paga CSLL, PIS, COFINS. Então, assim, de fato, esse argumento, porque pessoa física, contribuinte, o responsável, pessoa jurídica, mas veja, mesmo que seja, aí essa questão da súmula aqui é mais para pessoa física, mas a gente poderia usar o racional da súmula. Então, aí a outra questão que vem, não, mas se fosse o pagamento de uma pessoa jurídica, que é o caso, para uma outra pessoa jurídica de direito privado lá, eu acho que era de direito privado. Então, também existe a questão da figura do responsável e do contribuinte. E eu entendo até que o auto de infração poderia ser feito no contribuinte. Mas existe uma questão que é fundamental aqui, é você saber se houve a retenção por parte, digamos, da recorrente, a questão informática, houve a retenção e não houve o recolhimento e ela pagou líquido ao beneficiário, ou se ela pagou bruto, porque, inclusive, existe uma diferença enorme. Vamos supor, vamos ser claro aqui, prestação de serviço de uma empresa, o tomador de serviço pagou, o serviço foi R$100. De R$100 ele teve que reter na fonte CSLL, PIS, COFINS. E digamos que isso aí deu R$5, certo? Então, ele contratou um serviço de 100, paga 95 e retém 5. O que acontece? Ele pode reter os 5, fazer lá na nota fiscal, ter informação da retenção, simplesmente ele não declara, ele não recolhe, e isso, a figura é de apropriação débita. E aí você não pode lançar em quem seria o contribuinte, porque ele já recebeu pelo valor líquido.
É diferente de você chegar e pagar R$100 e não fazer o desconto. A prestação de serviço foi por R$100, eu não fiz a retenção, então passa a obrigação de ser do contribuinte, e aí eu posso exigir. E aí, essa questão de se esses pagamentos eles foram feitos efetivamente com a retenção do imposto, ou se eles foram feitos pelo valor total. E aí a gente só vai saber de acordo com o serviço prestado. Eu aqui, até esse momento, eu não vi essa informação. Eu até digo que eu analisei recente um processo desse, mas era numa ponta era uma pessoa jurídica, na outra era uma pessoa física, foi lançamento de fonte. E que exatamente essa mesma alegação aqui com esse parecer cosite. Então, isso é importante, porque, inclusive, o contribuinte ele não pode ser penalizado 2 vezes. Quando o tomador, digamos, de serviço faz a retenção, paga líquido, e eu vou cobrar dele o imposto, se ele já recebeu líquido. A gente já teve casos aqui, por exemplo, na questão de imposto de renda retido na fonte que entra na composição do saldo negativo. A gente discute aqui direto. E aí, às vezes, o contribuinte não tem o comprovante de rendimento, mas ele pode provar de outras formas. Ele pega, mostra a nota fiscal da prestação de serviço, mostra a contabilidade dele, mostra que informou a retenção e mostra que recebeu pelo líquido. Eu vou poder cobrar desse contribuinte? Então está parecendo que o raciocínio está correto, o que eu estou falando, mas depende da prova efetiva do lançamento, que é a carga do fisco, de que houve a retenção. É isso que você está falando, porque senão fica o racional da súmula 12. É isso? Agora, o que eu vi, que a gente pode dar uma analisada, é que, pelo que eu olhei no relatório, a fiscalização se iniciou através de um batimento entre a DIRF, apresentada pelo contribuinte, que ele informa que ele reteve, com a DCTF dele. Ou seja, ele informou que reteve, e aí teve uma divergência lá com a DCTF. Aí ele pegou o documento. Eu estou imaginando aqui, a princípio, que houve a retenção. Houve a informação da retenção. Está entendendo? Porque a fiscalização começou pelo DIF, que é apresentado por ele. Então, assim, eu não sei se seria o caso, né, os demais conselheiros podem se pronunciar, e como tem essa alegação de legitimidade passiva, se tiver que converter em diligência, saber se esses valores que estão sendo cobrados do responsável tributário foi efetivamente descontado na hora de efetuar o pagamento. Eu tenho uma pergunta preliminar também, desculpa, Dornelas. O contribuinte fez essa alegação para a DRJ, Dornelas, ou ele está inovando agora, ele está trazendo isso pela primeira vez? Me parece que ele não trouxe esse argumento para a DRJ. Eu não vou lembrar, Lisandro, mas acho que é fácil de ver isso aí. Eu não vou lembrar. Deixa eu ver se... Vamos ver aqui. Mas, assim, eu acho que independente dele ter feito para a DRJ... Mas, independente disso, é ordem pública, né? Difícil. Então, acho que não tem problema. Independente, mas já que é importante para a Lisandro, eu vou dar uma olhadinha aqui, Lisandro. É que a DRJ disse em relação a isso. Se ele já disse lá, talvez a DRJ já tenha analisado alguma coisa no sentido de se houve a efetiva retenção. Eu vou olhar isso aqui, mas independente disso aí, eu iria dar uma olhada. De todo jeito, eu tenho a segunda proposta aqui de diligência. Eu acho que caberia exatamente dar uma olhadinha nessa questão, Giovana. A segunda proposta de uma diligência nessa questão, porque o contribuinte trouxe alguns documentos, juntou vários documentos, aliás, e sobre esses documentos a unidade de origem não se pronunciou. Então, aproveita a diligência para poder que ela o faça. Deixa eu ver aqui a questão de Lisandro. Preliminares.
eu estava vendo aqui dois do relatório, ele diz aqui que consoante termo de verificação, o procedimento foi iniciado para verificar a diferença entre o valor declarado na DIF e o declarado em DCTF. Faço crer que ele efetivou a retenção. Então, ele pagou efetivamente o líquido para o beneficiário. E aí a gente não poderia cobrar dele. Entendi. De fato, Lisandro, ele não trouxe esse argumento da DRJ, não. Eu também estou achando que isso aí foi pago líquido, viu, Dornelas? Porque toda a alegação dele, na realidade, é no sentido de que ele errou na DCTF. Ele em nenhum momento questiona que a DIR esteja correta, que houve a retenção, entendeu? Aí é o que a doutora já falou, não faz o menor sentido a gente dizer que tem que lançar no outro, efetivamente, entendeu? Então, assim, você está dizendo que ele pagou líquido porque olha só, eles contrapõem ao lançamento não pelo fato de dizer, olha, na verdade, você teria que cobrar isso de quem efetivamente recebeu esse valor, efetivamente, uma vez que já passou o período. Ele não diz isso. Ele diz o seguinte, olha, a DIR foi ok, eu cometi uns equívocos na DCTF, então esses valores retidos, efetivamente, não passaram da DCTF. Essa é a argumentação dele, entendeu? Então, com isso aí, você diz, não, então não é nele que tem que lançar. Lógico que se ele está dizendo que foi isso, por exemplo, na DCTF, ele reteve correto e o outro recebeu o líquido. É o que a doutora Giovana está dizendo. É o que se pode constatar, pela argumentação que se deduz. Se fosse o caso ele deduzir essa argumentação, ele não ia dizer, não, a minha DIR está errada. Eu não retive, então você vai cobrar do outro. Ele não diz isso. Ele diz o seguinte, ó, na DCTF eu cometi uns erros, por isso que foi lançada a minha diferença de DCTF e DIR. Então, ele sempre ia ter feito o mesmo material na declaração de DCTF. Por isso que eu acho que é verdade. Na verdade, deveria até ter lançado multa qualificada, né, Giovana? Talvez não, porque não dá para saber também que ele alega que foi erro, né? Aí pode ser, aí alega que foi erro, aí você não sabe se foi doloso, se ele realmente... E a apropriação indébita, porque assim, se ele não pagar, não for um erro, a princípio... Mas ele está alegando que foi erro, que tem mais diferença no DCT, por isso que eu estou achando também que essa questão de generalidade passiva não... Cara, não, o doutor Giovanni exatamente falou, até pela argumentação dele, parece que ele não diz assim, não, eu não retive, pode cobrar do outro, efetivamente, porque ele tem o dever agora, efetivamente não é isso. Ele trouxe isso agora, mas a argumentação primeira dele é que é assim, olha, eu errei na DCTF, por isso que você constatou essas divergências. Na impugnação, ele vai nesse núcleo, entendeu? O que está aparecendo, porque é o seguinte, a DIRF, ela é completa, ele tem que informar todos os beneficiários, e qual era o rendimento base, a alíquota, e o que é que ele faz? Quando chega no final do mês, ele recolhe o único DAF, então vamos supor que ele fez pagamento para 30 empresas, na DIF ele vai botar o CNPJ das 30 empresas, de qual foi o valor do rendimento bruto, qual foi o valor retido, mas no final do mês, quando ele chegar na DCTF, ele vai declarar fonte, imposto, CSRF, qual foi o código da arrecadação. E aí ele declara uma única vez o valor global. O que é que pode ter acontecido? Quando ele pegou na DIF, ele foi ver lá esse tipo de retenção aqui, que não é trabalho assalariado, é pessoa física, prestador de serviço. Ele somou lá na DIF, ele informou que fez uma retenção de 10 mil. Quando chegou na DCTF, ele botou 9. Aí ele disse, olha, você está me informando que você fez uma retenção de 10 mil para essas pessoas aqui, mas você só declarou na sua DCTF 9. Então, eu vou lhe cobrar 1.000. Eu vou lançar 1.000, que era para você ter confessado na DCTF, não confessou. E aí ele lança de ofício. Está me parecendo alguma coisa nesse sentido. Inclusive, assim, ele verificou na DCTF uma divergência original, o contribuinte foi lá, ainda mandou uma retificadora e ainda assim deu diferença.
que a gente tem elementos para desqualificar a leitura, assim. Não que... Não, eu retiraria do voto, então, essa questão dessa análise, deixaria para poder sugerir aqui uma proposta de diligência. Adiantei aqui umas coisas. Tem da diligência, assim, considerando a alegação de legitimidade passiva, eu queria saber se a autuação foi feita com base em valores retidos ou houve cobrança de valor não retido. Mas eu acho muito difícil. Agora, eu só estou com uma dúvida aqui, é o seguinte, o que ele trouxe de adicional no recurso? Hein? Porque é assim, né? Já houve 2 diligências em sede de DRJ, né? Esse processo. Entendeu? Se não tiver nenhum... Essa questão que a doutora Giovanni falou, até pode ser dizer se foi retido ou se não foi. Mas quanto aos erros alegados, a DJ tanto que deu provimento parcial depois de 2 diligências, 2 manifestações dos contribuintes. Então, se os documentos forem os mesmos, eu não sei daqui a gente consegue, assim, obter de novo com a nova diligência sobre esse erro de DCTF e de IRF. Vai ter que ver os documentos aqui presentes, se são... Parece que não. Eu estou sem acesso ao e-processo, eu confesso que eu estou um pouco cansada. De repente, a gente podia pedir vista e mesa, e de uma vista a gente dá continuidade. Amanhã não ficou muita coisa, não. Esse aqui eu acho que é simples, a gente dá uma olhada. Então, se for vista... Já tem o segundo também, presidente? Já tem o segundo também. O segundo também acho que tem pagamentos assalariados. Ou então a outra O 5, que é o 5. A outra possibilidade é pedir vista a vista mesmo, entendeu? Esse processo não saiu com vista ainda. Se alguém quiser pedir vista a vista mesmo, acho que não teria problema, entendeu? O 4 e o 5 são vinculados, né, doutor Daniel? Os outros são diferentes, né? Exatamente. O 5 é nessa mesma linha, o 5 é imposto de renda na fonte. Deixa eu ver uma coisa aqui. Eu estava direcionado, Giovana, exatamente a questão desse erro, mas eu compreendi. E não ter que refutar essa preliminar, se for vista a vista, é melhor. Vou ver uma coisa aqui. Então, foram apuradas as seguintes infrações: diferença de recolhimento de imposto na fonte sobre esse trabalho assalariado, então aqui é pessoa física. Diferença de recolhimento de imposto de renda na fonte sobre remuneração de serviços profissionais prestar pessoa jurídica, aqui tem pessoa jurídica também. Foram essas duas. Então, um com o código 0561, que é pessoa física, outro 1708, que é pessoa jurídica. Então, aqui vai ter a mesma questão, né? Se houve retenção, então tem que cobrar realmente da fonte pagadora, até porque se não houve erro, é para ser débito. Mas como o fiscal não viu erro, o fiscal, na verdade, chegou, ele fez o cruzamento, né, um batimento entre DCTF e as DIF, e está cobrando diferença e cobrou com multa normal. Você sabe o que acontece, Dornel? Que, na verdade, o contribuinte, normalmente, quando ele quer que seja a responsabilidade para ser vá para o outro, ele vai dizer, olha, não retive por motivo tal. Efetivamente, não foi retido, então ele não fala isso na impugnação, ele diz que a DCTF continha erros. Então, ou seja, até a retenção que também pode não ter ocorrido, é verdade, mas é um tanto incontroverso, porque ele não faz nenhuma argumentação de que não, eu não retive. Ele disse que na DCTF ele errou, e que era um erro material, efetivamente. Então, por isso que eu estou dizendo que, na verdade, a doutora Joana deve ter razão, porque ele nunca falou, eu não retive o valor, entendeu? Ou que uma vez que eu não retive, você deveria cobrar do sujeito passivo B. Ele disse que eu errei na DCTF. Aí é por isso que eu estou dizendo, entendeu? O doutor Lisandro, acho que falou que pede vistas. Sim, eu peço. Eu não tenho dúvida que foi isso. Houve uma comparação entre o valor a recolher desses tributos na contabilidade, que estava maior do que aquilo que ele declarou em DCTF. Então,
ele deu as difes certas para os contribuintes, os beneficiários, os terceiros, mas ele não declarou aquilo que ele deveria ter declarado e provavelmente não recolheu, né? Se recolheu, vai contrapor isso como um argumento de defesa, mas eu acho que não há. Mas eu concordo também que já houve diligência, 2 diligências pelo DRJ. Acho que talvez seja o caso de dar uma olhada com mais calma nesse ponto, até porque o próprio relator falou que estava mais centrado na ilegitimidade passiva do caso, né? E parece, pelo que vocês estão falando, que é controverso isso, né? É controverso o contribuinte. De fato, o contribuinte, nas suas alegações, ele não está contestando isso, não. Quando ele apresenta a preliminar inédita, ele, de uma certa forma, está questionando, Lisandro, entendeu? Então, de fato, vale um olhar. Eu farei isso nessa oportunidade. Não, eu até acho, Leonel, que cabe a manifestação. Assim, eu não sei se o doutor está concordando, mas eu acho que também é matéria de ordem pública, como eu até votei ontem, fiquei vencido, né, naquele dia. Cabe, eu acho que cabe. Agora, a questão é o seguinte, você se é controverso ou não. E se você... Os indícios aqui trazidos, na verdade, eles são no sentido, pelo menos para mim, de não existir essa legitimidade passiva, pelo que a doutora Giovana falou, que os indícios todos são aqui, são no sentido que ele pagou o valor retendo. Então, aí não tem como eu dizer que eu tenho que lançar um outro contribuinte que não oferiu renda de 43 nenhum. Entendeu? Então, na verdade, esse é o problema. Os indícios são aqui, ele não trouxe nada que dissesse, olha, evidentemente eu não retiro esse valor. Por isso que eu estou dizendo, então, mas se você reteve, como é que você quer que eu cobre do outro, efetivamente? Estou dizendo o seguinte, não é que não tem que se manifestar, mas é que, pelo que eu estou vendo aqui, na verdade, seria um indício contrário a essa argumentação dele, não a favor. Entendeu? Que é o que a doutora Giovana levantou no início. Se ele pagou e reteve a fonte, como é que ele quer argumentar que o outro que não recebeu o valor da fonte vai ter que ser tributado, efetivamente? Entendeu? Tá, mas a argumentação dele não é impugnação, mas no recurso acaba sendo nesse mesmo sentido, porque você está dizendo que há erro de identificação do passivo, você está dizendo, olha, esse valor aqui não está comigo, está com o beneficiário, você cobra dele. Sim. Então acaba nesse sentido, não está contrário. Mas a argumentação dele de primeira instância nunca foi nesse sentido, de que ele fez um erro e que houve a retenção, isso que eu estou querendo dizer, entendeu? Mudou a história e as provas sustentam isso, que ele traz as provas do erro, não traz a prova de que o beneficiário recebeu o bruto, entendeu? Aí que só surge esse problema. Porque até para mudar essa linha, ele teria que falar alguma coisa da retenção, porque senão é o que a doutora já falou. Mas ele pagou o valor, ele reteve, efetivamente, não recolheu e aí vai mandar cobrar do outro. Além da apropriação de mérito em si, não tem o menor sentido isso. É porque a linha de defesa dele já até exclui um pouco essa questão do outro ter recebido, ter que pagar. Isso que eu quis dizer, entendeu, doutor Neto? Ele mudou agora, sem dúvida. Mas é que a linha dele de dizer que foi erro da DCTF, mas então como é que você quer que cobre do outro se o outro recebeu o líquido? Você está dizendo que a DIF está ok? Entendeu? Não faz o menor sentido isso. Essa mudança dele é um pouco até dissonante com a argumentação que ele vinha trazendo em primeira instância, que eu quis dizer, entendeu? Mas tá bom, eu estou dizendo que vai pedir vistas. Fala, doutora Giovana, eu acho que tem que proferir o voto, né? Eu acho que ela pode manter o dele, eu coloco por rejeitar preliminar e negar provimento, que eu acho que só teve diligência e qualquer coisa eu mudo meu voto. Tá bom. Então ficou vistas concedidas ao conselheiro Lisandro. 4 e 5. Isso, 4 e 5. O relator votou por acatar a preliminar de legitimidade passiva, a doutora Giovana votou por afastar a preliminar e negar provimento. E negar provimento. Lógico que isso aí na verdade, presidente, eu já estou afastando. Mas pode deixar assim. A outra possibilidade, como eu não proclamei ainda, o doutor Donato propôs conversão em diligência, a doutora Giovana aceder também, e o doutor Lisandro pede vistas. Talvez fique melhor assim, então, doutor Donato. Porque tem 2 votos aqui, talvez eu fique com o segundo, seu. Isso, eu prefiro a proposta de diligência. Pronto, eu não me contraponho na diligência, eu acompanho o relator na diligência. Então, vista concedida ao conselheiro Lisandro. O relator votou por converter o julgamento em diligência, acompanhado pela doutora Giovana. Então, estou proclamando já, tá bom, pessoal?
relator votou por competente de diligência, a doutora Giovana acompanhou, o doutor Lisandro pediu vistas do processo, isso se aplica ao item 4 e ao item 5 também. Pessoal, são 2 para as 6, eu não sei. Fabiana? Sim, presidente. Você precisa sair, né? Sim. Acho que então, Fabiana, pode interromper a gravação. Eu não, agora, vou só conversar aqui se a gente vai continuar ou não. Pessoal, a situação é a seguinte, falta do 6,